E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio e galera, é vídeo de pré-jogo. Nessa terça-feira teremos América de Cali e Corinthians, pois é, compromisso pela Copa Sul-Americana, segunda rodada da fase de grupos. E antes de mais nada, eu quero anunciar que o frio chegou aqui em São Paulo e junto com o frio a rinite resolveu me pegar, né? Então eu peço perdão se houver espirros no vídeo, mas a minha rinite resolveu me encher o saco, né? Se tá calor, eu fico suando. Se tá frio, a minha rinite ataca. Eu não tenho paz, eu não tenho paz. É calor ou é frio, eu não tenho paz. Não tenho sossego, enfim. Mas vamos gravar o vídeo com rinite mesmo e se eu espirrar, eu peço desculpas, tá? Mas enfim. Para começar o vídeo de pré-jogo, vamos com os relacionados. Sim, exatamente, relacionados do Corinthians, tá? Os jogadores que viajaram para Colômbia para enfrentar o América de Cali, tá? E o Corinthians tem alguns desfalques, tá? Todos eles por contusão, né? Por lesão. Pelo menos eu acho, né? Enfim, e tá aí. Lista de relacionados do Corinthians: goleiros Felipe Longo, Cauê e Matheus Donelli, zagueiros André Ramalho, Kaká, Félix Torres e João Pedro Choca, laterais Hugo, Léo Maná, Matheus Bidu e Mateuzinho, meio-campistas Alex Santana, André Carrijo, Breno Bidon, Charles, Dieguinho, José Martinez, Maicon, Ranielli e Rian, e atacantes Guinegão, Héctor Hernandes, Kaique, Romero, Thales Magno e Yuri Alberto, beleza? Tem algumas novidades aí nessa lista, né? O Dieguinho, o Guinegão, o Kaique, o goleiro Cauê, né? Jogadores que normalmente não são relacionados, mas vão nessa viagem aí, tá? O Corinthians que tem desfalques importantes, o Memphis, Depay e o Coronado não viajaram. Assim como desfalques que já conhecemos, o Garro, o Hugo Souza, o Gustavo Henrique, o Angileri segue de fora. Enfim, de resto, essa é a lista de relacionados que temos aí, tá? E pensando nessa lista e pensando numa possível escalação, é o seguinte, vamos lá. Bom, eu não sei se o Ramon Dias pretende utilizar força máxima, se pretende poupar, tá? Lembrando que temos um clássico no sábado contra a Porcada, né? Fora de casa, então não sei como será a escalação, tá? Então possivelmente numa força máxima a escalação pode ser Matheus Donelli, Mateuzinho, Félix Torres, André Ramalho e Matheus Bidu, Ranieri, Martinez, Breno Bidon, Carrijo, Romero e Yuri Alberto, né? Pensando numa força máxima em Cali, pode ser esse o time, ou pode ser próximo disso. Talvez o Thales Magno ganhe uma chance, né? Eu coloco o Romero aí porque normalmente eu coloco o Romero porque normalmente o Romero tá na frente do Thales Magno, né? Romero sempre entra mais do que o Thales Magno. Então, eu coloquei o Romero aí porque pra mim, segundo o Ramon Dias, né? O Romero tá à frente do Thales Magno, né? Que o Romero entra mais nos jogos do que o Thales Magno. Enfim, então eu acho que vai ser mais ou menos essa a escalação, né? Enfim, tirando o Memphis e o Coronado aí que iniciaram o jogo passado contra o Vasco, né? Bom, pensando em força máxima, eu acho que deve ser mais ou menos isso, mas eu acho que o Ramon Dias deve me surpreender na escalação, eu acho, né? Vamos esperar, vamos esperar. Olha, eu só espero que ele não venha com 3 zagueiros de novo, né? Acho que foi contra o Barcelona que ele inventou de 3 zagueiros, deu errado, né? Então, o meu medo é inventar 3 zagueiros e der merda de novo. Mas enfim. Vamos agora com o retrospecto do confronto entre Corinthians e América de Cali, tá? E é um retrospecto assim, bem pequeno, porque na história são 2 jogos apenas, tá? Entre Corinthians e América de Cali. Uma vitória para cada, tá? Gols no confronto 7, 3 pro Corinthians, 4 pro time colombiano. E os jogos são esses aqui, tá? Pela Copa Conmebol 1995. Em São Paulo, 2-1 Corinthians. Na Colômbia, 3-1 para eles, tá? Então, a única vez que eles se enfrentaram, Copa Conmebol 95, foi pelas quartas de final da Copa Conmebol, tá? Teve esse jogo aqui em São Paulo, 2-1 Corinthians, tá?
Gols do Júlio César e do Serginho pro Corinthians, né? Essa vitória aí 2-1 em São Paulo, tá? Bom, então pela Copa Conmebol 95 foi aí as 2 vezes que o Corinthians enfrentou o América de Cali na história, tá? Então vai acontecer agora o 3º jogo e depois o 4º entre eles aí na história, tá? Enfim, vamos ver agora a tabela da Copa Sul-Americana, tá? Vamos aqui no grupo C, que é o nosso grupo. E, gente, assim, analisando a primeira rodada, a gente perdeu 2-1 e o América de Cali venceu o Racing do Uruguai 3-1, tá? Não foram resultados agradáveis pra gente. E agora temos o América de Cali no estádio Pascoal Guerreiro em Cali, tá? O jogo nessa terça às 9h30 vai passar no Paramount e no SBT o jogo, tá? Paramount e SBT. E na quarta, o Huracan na Argentina pega o Racing do Uruguai. Eu imagino que o Huracan vença, né? Eu imagino que o Huracan vença mais uma aí. E assim, gente, o que eu acho, sinceramente, imaginando os cenários aqui, se o Corinthians perde pro América de Cali, olha, infelizmente, eu arrisco a dizer que se perde, tá praticamente eliminado, sabe? Tá praticamente eliminado. Pensando também que o Huracan vença o Racing do Uruguai, aí se a gente perde, América de Cali e Huracan abrem 6 pontos e o Corinthians com 0. Então, cara, uma derrota em Cali, praticamente eliminado, pra mim, tá? Claro, pode acontecer uma reviravolta, mas, cara, dificilmente vai acontecer se a gente perder, cara. Dificilmente. Se a gente empatar, nos deixa vivos. Na UTI mais vivos, né? Na UTI mais vivos. Se a gente ganha esse jogo, aí a gente recupera no grupo. Podemos dizer que uma vitória compensaria, entre aspas, a derrota na primeira rodada, tá? Então se a gente vence, a gente volta pra disputa do grupo, pra classificar. Se a gente vence, tá? Mas assim, é um jogo perigoso. Corinthians em competição internacional tá foda ultimamente, né? Tá aí os rivais zoando, acesso negado, acesso negado. Enfia o acesso negado na bunda de vocês. Um tal de Sormani inventou essa merda, agora tá todo mundo falando, né? Primeiro é o Milton Neves, inventando lá o apito amigo. Agora é o Sormani, acesso negado. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. A mídia anti-ataca novamente pra encher o saco do Corinthians, né? Acesso negado. Vou enfiar o acesso negado, você vai ver aonde. Enfim, então assim... Como eu falei, gente, é um jogo praticamente de vida ou morte. Se perder, praticamente fora, infelizmente, na minha opinião. Se empatar, nos deixa vivos. E se ganhar, a gente volta aí pra disputa do grupo, né? Time pra ganhar temos? Temos, né? Mas é um jogo difícil, fora de casa. Enfim, e vamos analisar melhor o nosso adversário? O América de Cali, tá? O América de Cali no último jogo perdeu pelo Campeonato Colombiano, tá? Tá aqui o jogo contra o Once Caldas, tá? Eles perderam 3-0 fora de casa, mas pelo que eu vi o América de Cali poupou titulares, tá? Eles jogaram aí contra o Once Caldas com o time reserva, tá? Pouparam titulares só pensando em enfrentar o Corinthians. Nossa! Ai, América de Cali, viu? Estão pensando no Corinthians, pouparam titulares contra o Once Caldas. Que lindo, maravilhoso, né, América de Cali? Então eles pouparam titulares, tomaram de 3-0. E na classificação do Campeonato Colombiano, eles atualmente estão em 4º lugar com 24 pontos. Mas o Campeonato Colombiano tá bem acirrado, né? O líder e o vice tem 25 e o terceiro e o quarto 24, né? Tá bem equilibrado aí o colombiano. A diferença do primeiro pro sexto é 3 pontos, né? Tá bem equilibrado aí o Campeonato Colombiano. É um campeonato de quantos? 20 times. 20. E já foram 13 rodadas, é isso? Foram 13 rodadas? Enfim, então tá bem acirrado aí o Campeonato Colombiano. O América de Cali é o 4º colocado. Gente, é um jogo perigoso. Pelo que eu vi, eles têm aquele tal de Quinteiro, né? Do Racing, da Argentina, que nos eliminou ano passado. Que legal, né? Cuidado com esse Quinteiro dessa vez. Será, Corinthians? Por favor. Assim, gente,
Ó, eu confesso pra vocês uma coisa, tá? Sobre esse confronto contra o América de Cali. Cara, eu tô pensando mais no sábado, mano. Porque quando é semana de clássico, velho, eu costumo pensar mais no clássico. Sabe, é contra o Palmeiras, eu sei que os palmeirenses vão querer a revanche pra cima da gente, né? Enfim. É... mas enfim, né, gente? Esse jogo contra o América de Cali é um jogo perigoso, fora de casa. Só Deus sabe como o Corinthians vai se comportar, porque até agora, em competições internacionais, é uma vergonha esse ano, né? Então, cara, é uma incógnita como vai ser a postura, o comportamento do Corinthians, as escolhas do Ramon Dias. Porque parece que o Ramon Dias, quando faz o simples, o óbvio, o time rende, o time ganha. Quando ele quer inventar moda na cabecinha dele, o time se lasca, né? Que nem foi na quarta contra o Huracan. Ele inventou de colocar o Giovani do nada. Do nada. Do nada. Pelo amor de Deus, cara. E o Giovani nem viajou aí pra Cali. É brincadeira, cara. De onde que ele tirou de pôr o Giovani? Então se o Ramon Dias não inventar nada, não inventar moda nesse jogo, na escalação, nas substituições, se ele não inventar, temos chance de vencer. Se ele querer inventar moda, aí fica difícil, né? Porque esse técnico eu vou te falar, cara. Mas enfim, gente. E vamos lá pra cima deles. Um jogador que a gente tá bem de olho é o goleiro. É o Matheus Donelli, que eu tô vendo ser bem criticado pela torcida. Mesmo não tomando gol no sábado, estão chamando ele de chama-gol. Enfim, né, gente? Tudo bem, eu entendo as críticas em relação a ele, né? Tudo bem, eu entendo. Só que assim, né, gente? Eu tô percebendo umas coisas, tá? Não são todas as pessoas que estão fazendo isso, tá? Não são todas. Mas alguns estão, sei lá, estão dando a entender que estão torcendo contra o Donelli só pra ter razão. Estão torcendo pro Donelli tomar gol só pra criticar ele. Tipo assim, ó, o Donelli tomou gol, viu? Ele é ruim, eu sabia. Meu, parece que algumas pessoas estão torcendo contra o Donelli de propósito. Não são todos que são assim, não são todos. Mas tem alguns torcedores que estão assim, torcendo contra o Donelli. Pelo menos a impressão que eu tenho é essa. E assim, gente, se você se diz corintiano e torce contra um jogador do seu time só pra você ter razão, que porra é essa, cara? Não, na moral, eu vou dar um exemplo. Eu detesto o Léo Maná, eu detesto o Hugo lateral, eu detesto o Charles, eu não gosto desses caras. Mas se entra em campo com a camisa do Corinthians, eu não vou torcer contra. Eu não vou torcer pros caras fazer merda só pra eu chegar aqui e falar, viu, gente? Eu sabia que o Léo Maná é horrível. Viu, gente? Eu sabia que o Charles não presta. Eu não vou fazer isso. Eu vou torcer pros caras irem lá, calar minha boca e eu falar aqui, viu? Nossa, gente, eu critiquei eles, mas eles foram lá, deram a volta por cima, coisa e tal. Cara, eu adoro quando eu critico alguém e o cara cala minha boca. Eu cansei de criticar o Yuri Alberto no meu canal aqui. Eu cansei, em 2023, por exemplo, pega os vídeos de 23 aí, no canal. Nossa, eu desci a lenha no Yuri Alberto. Nossa, era... todo jogo ele perdia gol na cara e eu louco aqui, xingando ele pra cacete. Calou minha boca. Calou minha boca. E toda hora que o Yuri Alberto entrava em campo, eu torcia pra ele calar minha boca. Eu torcia, cala minha boca. E finalmente calou. E tá calando. Graças a Deus. Eu cheguei a dizer, eu confesso aqui porque tá gravado. Eu confesso sem problema nenhum. Eu cheguei a dizer que o Yuri Alberto já tinha dado errado no Corinthians. Eu disse isso. Eu disse, assumo. Eu cheguei a dizer. Sabe? Ele foi lá, calou minha boca. E eu adorei isso. Porque ele foi lá e decidiu o Paulista pra gente. Então, gente, não vamos torcer contra um jogador que você não gosta só pra você ter razão. Só pra você falar, viu, eu avisei, ele não presta. Que é isso? Torce pro moleque, torce pra ele catar pra caralho na Colômbia. Porque se o Donelli conseguir fazer um jogo bom e ajudar o Corinthians a empatar ou até vencer, mano, bom pro Corinthians. Você tem que torcer mano, você tem que torcer a favor do seu jogador que joga no seu time. Porque se esse cara jogar bem e decidir, o seu time pode ganhar. E se o seu time ganha, beneficia você. Porque você é o torcedor. Pensa, né, gente?
Ai, Fábio, eu não tô torcendo contra o Donelli, eu só acho ele ruim. Beleza, você não gostar do Donelli, não tem problema. Não tem problema. Mas eu só não concordo de gente que tem gente sim, alguns, torcendo contra o cara. Estão torcendo contra o Donelli. Só pra ter razão. Gente, é um absurdo isso. Não gostar do cara é uma coisa, mas torcer contra pra ter razão? Que isso, cara? Você não gosta do Donelli? Beleza, não é obrigado a gostar. Mas vamos torcer por ele. Vamos torcer por ele. Ah, e se ele falhar? E se ele fazer merda? E se ele tomar gol? Beleza, você critica da maneira que você quiser. Se o Donelli falhar, você critica e fala o que você quiser dele. Não tem problema, mas torça por ele. Durante o jogo, torça, apoie. Se ele fazer merda, depois você critica, xinga, faz o que você quiser. Mas durante o jogo é o que eu peço, gente. Vamos apoiar. Ah, Fábio, se Léo Maná entrar, você vai apoiar? Vou apoiar. Claro que eu vou torcer por ele. Então, assim, é isso que eu falo, gente. Vamos apoiar, independente se a gente gosta ou não do jogador. Vamos apoiar porque o cara tá representando o Corinthians dentro de campo. Vamos lembrar disso, tá? Você não é obrigado a gostar do Donelli, tá? Quer criticar, critique. Mas não vamos torcer contra ele, tá? E tô vendo alguns, tá? Alguns torcendo contra, tá? Mas é isso. Eu vou dar meu palpite logo pra esse jogo. Vai ser um jogo bem complicado aí, cara. Ah, cara, eu queria apostar em vitória, mas... Gente, eu vou apostar em empate, vai. Raramente eu aposto em empate aqui, mas... 1 a 1, vai. Vou apostar em 1 a 1, a gente empata e volta vivo. Naquelas, mas vivo pra São Paulo, tá? Então meu palpite é 1 a 1. Mas se vencer, maravilhoso. Se vencer, lindo, tá? É isso, tá? Bom, comente aí o que vocês acham que pode dar esse jogo, tá? E comente o palpite de vocês. O meu é 1 a 1, tá? E o gol do Corinthians... Yuri Alberto, vai? Tá numa fase artilheira? Yuri Alberto faz 1 a 1, é o meu palpite, beleza? É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis. E vai, Corinthians!